enviados embora do Brasil. Enfim, só deixa eu finalizar aqui o raciocínio, Igor, só para não me perder radicalmente depois quando eu voltar a falar. Mas, então, a gente tem essa história de Brasil, discussão de escravidão, discussão do que é um futuro de nação e o que se define é. Sujeitos negros vão ser libertados numa questão de lei, e a gente daqui a pouco pode, inclusive, falar sobre se houve de fato libertação ou não, isso é uma questão. Mas o que se institui com o fim da escravidão é uma certa pactuação nacional de resolvemos isso. Tá bem. Uma pactuação de, ok, a Lei Áurea foi assinada, Princesa Isabel é uma santa, resolvemos essa questão, o Brasil não tem mais racismo. Essa pactuação se converte numa série de teorias, propostas, argumentos. Se converte em toda uma produção artística e intelectual nacional. Se converte num mito nacional, né, que vai ser denominado o mito da democracia racial. Quem conhece esse termo, né, o mito da democracia racial, é Florestan Fernandes, e é um termo que acaba sendo usado de modo muito... é um termo muito usado, né, por diversos autores, como Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, Clóvis Moura, porque é uma denúncia, né? Uma denúncia é uma narrativa que se constitui, uma denúncia que aparece nos textos de forma muito magistral no texto do Gilberto Freire, Casagrande Senzala. Não sei se vocês já leram esse texto, mas é um texto que, em última instância, o Gilberto Freire vai defender que o Brasil seria um país muito especial por conta da miscigenação e de uma certa de uma relação pacífica entre sujeitos brancos e negros. E a gente chega, pelo menos, até os anos 80, com essa narrativa com muita força. Inclusive, é uma narrativa que se inicia, então, com o fim da escravidão, mas que ganha um fôlego gigantesco durante a Era Vargas e um fôlego ainda renovado durante a ditadura militar. Qual que era o interesse, talvez, mais abstrato da coisa toda? Era aquele interesse que eu comentei para vocês da discussão central sobre abolir ou não a escravidão, que é o que é Brasil e qual é o futuro de Brasil. O pacto que se faz o futuro de Brasil é branco. E para isso eles vão desenvolver inúmeras teorias, inúmeras abordagens, inúmeras questões. Estudar isso é quase entrar num certo delírio, gente, porque as pessoas produziram todas as justificativas que vocês podem imaginar para tentar explicar o porquê que o branco era superior. Uma produção realmente, assim, é quase enlouquecedor ler algumas coisas, porque são coisas completamente absurdas que são ditas e são enunciadas. Mas elas têm sucesso. Independente da sua absurdez, independente do horror que elas causam, elas têm sucesso. E a gente tem, então, uma história de Brasil que vai dizer, não, raça não é uma questão, o futuro do Brasil é branco, o que importa aqui é a questão de mérito e trabalho. Inclusive, a própria narrativa de brasileiro, um povo trabalhador, está muito inserida nesse debate de raça e de construção de nação. Por que falo isso? Para pontuar junto com aquela questão da psicanálise, de que talvez tenha uma nuance extra nessa a psicanálise não faz militância, que diga até de uma renovação desse mesmo pacto. De não vamos falar sobre raça, porque não tem raça no Brasil. Óbvio que, pensando na psicanálise, só isso não dá conta, né? Porque essa mesma narrativa aparece também para falar de gênero, para falar de questões sobre capacitismo, enfim, uma série de outras. Mas essa nuance aparece, talvez, dando um certo ar mais ativo a essa pontuação. Porque no debate de gênero, pelo menos às vezes, o debate acontece, por mais que eles esbarrem nisso, de forma muito constante. No debate de raça, é como se o próprio debate fosse inviabilizado já de início. Então tem esse a mais, né, que talvez diga da história do Brasil, mas que também diz dessa constituição de história, de instituição psicanalítica no nosso território. Vejam bem, a gente, como eu falei, né, a gente tem nomes como Juliana Moreira. Juliana Moreira, a gente era um psiquiatra negro, que já no fim do século XIX já estava falando de Freud no Brasil.
Ele é um precursor, inclusive, de ideias que a gente idealiza como surgidas muito tempo depois, lá na reforma psiquiátrica. Juliano Moreira já era um reformista psiquiátrico no fim do século XIX. Alguém muito interessado em repensar a psiquiatria, repensar as práticas de saúde mental, mas que teve essa história completamente apagada, tanto do nosso campo da psicanálise, quanto do campo da saúde mental de forma geral. A gente teve Virginia Bicudo, uma psicanalista, a primeira psicanalista do Brasil, uma mulher negra, que inclusive teve sua raça ocultada durante muito tempo na história da psicanálise. Mas apesar de a gente ter essas figuras pioneiras negras, a gente tem um campo psicanalítico, uma instituição psicanalítica, principalmente a lacaniana, que se funda de modo tradicional a partir da vinda de europeus ou de argentinos para o Brasil. O boom do pensamento lacaniano aqui no nosso território ele acontece pela vinda de pessoas como Conrado Caligares, Alfredo Jerusalinski e uma série de psicanalistas que ou vieram da Europa, da sua formação com Lacan, para o Brasil, ou que estavam na Argentina e vieram para cá por conta da ditadura argentina. Por exemplo, a Associação Psicanalítica de Porto Alegre é uma associação que se funda a partir desses nomes, que eu citei, que inclusive citei agora, né? Contardo vem da Europa, se junta com os psicanalistas argentinos e fundam a Associação Psicanalítica de Porto Alegre. E que é uma cena que se repete em quase todas as regiões do Brasil. Apesar de ter algum pioneirismo de alguns brasileiros, as instituições que a gente tem hoje, mais hegemônicas, elas são muito influenciadas por essas vindas, tanto de Europa quanto de Argentina. Então, elas vêm, de modo muito tradicional, a partir de um lugar não só branco, porque Brasil se propõe a branco, mas de lugares que Europa, porque é um lugar extremamente branco, mas também Argentina, que é um lugar que conseguiu efetivar de modo muito concreto o genocídio da sua população não branca. Então, a gente tem uma vinda de sujeitos brancos que encontram esse país, cujo futuro é branco e que funda uma instituição que é branca em sua raiz. Por mais que a gente tenha alguns psicanalistas que chegam a pesquisar raça, chegam a falar de raça, esse tema é expulso de forma muito categórica de todas as instituições de psicanálise. Não sei se vocês já tiveram contato, por exemplo, com a vida e história da Neuza Santos Souza. Neuza é alguém que afirmava de modo muito radical e concreto que ela teve que abdicar do estudo de raça para conseguir caber na psicanálise. Tem uma entrevista dela que ela grava algumas semanas, acho que não sei se é uma semana ou um mês antes de cometer o suicídio, em que ela afirma categoricamente de que a psicanálise não trabalharia com isso que diz da raça no sentido social da coisa. Né? E quando a gente olha a história dela, ela foi alguém que teve que concretamente abdicar da raça para ser aceita enquanto uma psicanalista. E não sei se vocês já leram o livro dela, por mais que ela abdique da questão de raça, ela permanece com algumas afirmações que são muito importantes e que mostram que o que ela fala em tornar-se negro não é uma coisa que ela abdicou, né? É uma coisa só que ela teve que apagar da sua biografia, da sua enunciação. Então a gente chega, de modo muito radical e concreto, em 2024, 2025, ou o erro, né? Ainda estou em 2024. A gente chega em 2025 com uma psicanálise que ainda é branquíssima. Apesar de a gente já ter uma série de movimentos e uma série de intervenções a fim de tentar tornar ela menos elitista, por exemplo. A gente tem uma série de projetos, né, muito importantes, Brasil afora, que se propõem a pensar psicanálise na rua, psicanálise periférica, psicanálise na praça, psicanálise em uma série de lugares. Mas mesmo esses coletivos ainda são, muitos deles, extremamente brancos. Não sei quanto vocês circulam nos ambientes de debate de psicanálise, mas de modo muito tradicional, eles são compostos, se não exclusivamente, majoritariamente por pessoas brancas. O único lugar em que eu estou, porque eu faço parte, mas o primeiro lugar que eu encontrei que não era assim foi o Ocupação Psicanalítica, que é um coletivo que ativamente se propõe a ser um coletivo de pessoas negras, não só de pessoas negras, mas pessoas que se entendem racializadas a fim de pautar raça, a fim de pensar raça a partir da psicanálise.
Ou seja, o único coletivo com pessoas negras, de forma majoritária, na psicanálise é um coletivo que se propõe a falar de raça. Então, vejam que tem uma questão aí já de partida, né? Óbvio que a ocupação psicanalítica é incrível por existir. Mas por que precisa ser o coletivo que fala de raça, o único coletivo que comporta corpos negros em seu corpo como sujeitos ativos, pesquisadores, pessoas que têm clínicas, que sabem o que fazem, que transmitem o que fazem? Por que esses corpos não estão também em outros coletivos? Não estão também nas instituições de psicanálise? Eu lembro de tomar um susto, assim, quando eu cheguei numa reunião de outros coletivos, uma reunião que juntava vários coletivos. Eu fui com uma amiga, e estavam várias pessoas representando esses coletivos, e eram todas pessoas brancas. Coletivos do norte e sul do Brasil. Essa cena se repetiu, inclusive, num evento na UFMG, em que vieram também vários representantes de vários coletivos, e acho que, sei lá, de quase 20 pessoas, talvez até mais do que 20 pessoas, 20 representantes de coletivos de psicanálise pública no Brasil, somente uma pessoa era negra. Então, veja bem, mesmo com a ampliação que a gente tem visto hoje num certo aspecto político da psicanálise, ainda assim raça é um problema. Ainda assim a questão racial aparece de forma muito complexa. Para além disso tudo, para além da questão da raça, assim, um celeuma, assim, para além, talvez, apesar de, a gente ainda, pelo menos, encontra algumas produções. Né? Eu, felizmente, faço parte de um núcleo de psicanálise que se propõe de forma muito ativa a pensar raça. Né? A Andrea organizou e publicou já uma série de livros sobre psicanálise e raça, tem uma coleção na N-1 sobre isso. A gente tem uma série de psicanalistas negros, de forma muito especial, assim, que tem produzido ativamente sobre psicanálise e raça. Mas é quase como se esse debate acontecesse sempre em forma de bolha. Por exemplo, vou dar um exemplo genérico. Né? A gente tem eventos de psicanálise. Gente, meu gato está enlouquecido aqui. Mas, enfim, a gente tem, por exemplo, um evento de psicanálise. Em vez do tema ser psicanálise e raça, vai ter lá um GT, psicanálise e raça. Vai quem quer. Participa quem pode. A gente tem uma revista de psicanálise, e é isso. Vai ter talvez uma edição especial de psicanálise e raça. A gente vai ter uma instituição de psicanálise, e é isso. Vai ter um grupinho lá de 5 pessoas. Quando for uma instituição boa, um grupo maior, mas ainda assim, um grupo que vai lá debater raça, debate entre si, mas que não ganha, de fato, proliferação. E quando ganha de um lugar muito estranho. E aí a gente pode entrar, e aí saindo talvez de uma política da psicanálise, das políticas dessa psicanálise, a gente pode entrar no que a psicanálise contribui a isso. Né? O debate que a psicanálise tem feito, gente, é um debate muito estranho. Para dizer o mínimo. Né? E é bom que faça, né? E é óbvio que a psicanálise, apesar de todos os males, ainda assim é uma das poucas abordagens clínicas que, de fato, tem se proposto a se pensar, com todos os porém todavia que eu já falei, mas tem produzido coisas muito estranhas. Né? Por exemplo, uma das teorias, uma das propostas, né, que surge, por exemplo, lá com a Nilda Santos Souza, é de que o Brasil seria um país em que o grande problema seria que a gente tem um grande ideal de nação branco que afeta os corpos negros e que gera uma série de problemas e sofrimentos para essas pessoas. Certo? Acho que todo mundo aqui vai estar de acordo com isso. A gente vive num país racista que gera uma série de problemas para pessoas negras. Mas a partir desse texto da Neuza, tem se proliferado na psicanálise um discurso que sistematicamente só consegue falar do corpo negro como esse corpo vítima. Esse corpo dilacerado, esse corpo agredido, esse corpo violentado, esse corpo que perde todas as potências, esse corpo que não consegue fazer nada, esse corpo que não consegue ascender socialmente. Eu estava lendo um livro esses dias,
E eu vou até comentar sobre ele um pouco, porque eu acho que ele é um ótimo exemplo disso. E é um ótimo exemplo porque é uma autora muito boa. Esse livro aqui, Abjeção, um livro da Berenice Bento. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar dela. É uma autora sobre gênero. É uma autora que pesquisa gênero. É uma autora que pesquisa gênero. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, né? Tá. Berenice é uma autora que pesquisa gênero, uma autora muito, assim, uma das grandes referências para quem estuda transexualidade e travestilidade no Brasil. E ela se propôs a fazer uma pesquisa muito interessante sobre raça no Brasil. A pesquisa dela se pautou em ler as atas do parlamento, tanto do parlamento imperial do Brasil, ali do período de 1870. Foi um período, agora não vou lembrar exatamente qual a distância de anos, mas é um período, eu acho que de quase 30 anos, alguma coisa assim. Um período grande de anos que ela para ler, e é o período que eles discutem e votam e aprovam a lei do ventre livre. É uma pesquisa que é interessante de partida, mas na construção do livro dela, que não é um livro necessariamente psicanalítico, mas que se propõe a falar da psicanálise, nesse momento, é como se, a partir do que ela lê, do que os brancos produzem, porque é isso, ela está lendo atas do Parlamento Imperial Brasileiro, composto de sujeitos brancos. Então, ela está lendo narrativa de corpos brancos sobre corpos negros. Ela vai tirar dessa pesquisa dela não só o modo como os brancos falam dos negros, mas ela tira uma consequência direta de quase como se automaticamente, ou não automaticamente, mas por consequência, os sujeitos negros fossem aquilo que os brancos estão falando. Ou seja, como se de fato o corpo negro fosse esse corpo abjeto. Inclusive, por isso o nome abjeção. Ela vai desenvolver ao redor na construção desse livro, uma narrativa que vai sistematicamente dizer, não, porque o negro é um abjeto. O negro é uma coisa, o negro é inumano. E essa, gente, tem sido a grande narrativa que a psicanálise tem produzido sobre o negro e sobre a questão racial. Uma narrativa que de forma muito concreta, tem ignorado o branco, mas que tem produzido essa coisa que vai dizer que vai, de um certo modo, tanto patologizar a experiência do negro de modo muito concreto, porque quando vocês acessam essas produções, é sempre o negro, né? Nunca um negro específico, é sempre o negro, de modo abstrato. Esse negro que sofre, que é inumano, que é abjeto, e que não tem outra possibilidade de ser sujeito que não vítima. E essa produção, gente, ela tem ganhado fôlego, muito fôlego. O que essa produção diz? Essa produção diz de que o negro é inferior, em última instância. Essa é uma produção, gente, que apesar de ter feito críticas, por exemplo, a uma certa patologização do negro, por exemplo, a gente tem livros que vão denunciar como alguns psicanalistas chamavam os negros de paranoicos, de como, por exemplo, tem até o caso famoso da Isildinha Batista Nogueira, que o psicanalista dela recomendou que ela fosse um psiquiatra. A gente tem uma série de casos de pessoas negras contam, né, que foram para análise e tiveram a sua questão racial interpretada como se fosse uma questão histérica. Então, a gente encontra uma crítica sobre isso, mas, ao mesmo tempo, é como se aquilo que é jogado pela porta da frente voltasse pela porta de trás. Em última instância, apesar disso que a psicanálise tem produzido, estar criticando o racismo, ela repete o racismo. Porque ela só consegue pensar o negro no lugar que o branco faz o negro. Ela só consegue pensar a racialização a partir desse lugar de inferiorização do outro. No livro da Berenice Bento, ela chega em algum momento a quase que dizer que a experiência do negro no Brasil é uma experiência de psicose. Portanto, se a gente tirasse consequências concretas do que ela propõe aqui, o negro no Brasil é um psicótico. Isso se repete, gente, em textos de muita gente. Muita gente.
né? É muito fácil a gente conseguir, aliás, não vou dizer que é muito fácil, né? Mas depois que a gente se acostuma a ler isso, a gente vai notando como a gente tem uma produção muito ruim ainda hoje no Brasil sobre psicanálise e raça. Produzida majoritariamente por pessoas brancas, né? As pessoas negras que produzem sobre isso não cometem esse tipo de coisa, ou quase todas não cometem esse tipo de coisa. Mas num primeiro momento, gente, pode ser muito fascinante ler isso. Pode ser muito fascinante ler sobre como o racismo é horrível, porque de fato é horrível. Pode ser muito fascinante ler como as pessoas negras são vítimas da sociedade, porque de fato elas são vitimadas, gente, diariamente. A população negra é morta diariamente. É genocidada diariamente. Só que o grande erro que a teoria psicanalítica tem ofertado a pensar o político é converter esse movimento que é feito por pessoas brancas num movimento de verdade. Porque qual é a grande sacada, gente, que Clóvis Moura, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez e uma série de intelectuais negros têm sobre o Brasil? É de que isso que se produz sobre o negro não está falando do negro de verdade. O Guerreiro Ramos tem um texto, dois textos, inclusive, mas um bem específico sobre isso, que ele vai falar o problema do negro no Brasil. E também tem um outro texto chamado a Patologia Social do Branco Brasileiro, onde ele vai pontuar de que tem quase uma sanha de produzir sobre o negro, seja na universidade, seja nas instituições, mas que são sempre sobre um negro tema. É sempre o negro, um negro, alguém negro. Transformado num objeto, transformado numa abstração, e que não condiz com o negro vida, que não condiz com a experiência real de vida dos sujeitos negros. O que o Guerreiro Ramos vai pontuar, e que acho que de um certo modo, a Lélia Gonzalez cita ele brevemente em alguns textos, mas eu acho que ela ecoa um pouco da teoria dele. Ele vai dizer, sim, há muita violência, há um horror cotidiano vivido pelo negro. Mas o negro continua sendo um sujeito que vive e, de forma última, é o sujeito que constrói essa nação. Não é o branco que constrói o Brasil. Não é o branco que ergueu cidades nesse país. Não é o branco que constitui a cultura nacional. Esse é o sonho dele, é o que ele quer que seja dito. Mas não é. O que Lélia Gonzalez vai pontuar, principalmente lá no Racismo Sexismo na cultura brasileira, ela vai dizer, existe sim a tentativa de transformar o negro em resíduo no lixo da sociedade brasileira. Só que não é porque existe esse movimento de que eu vou transformar o outro num lixo que ele efetivamente se configure num lixo. A Lélia até brinca, o lixo vai falar. Porque o fato é que as pessoas negras, gente, elas existem, elas são sujeitos, elas têm desejos, vidas próprias, e que por mais que vivam num país que tenta abjetar elas sistematicamente, ainda assim elas permanecem vivas. E se a gente constrói uma clínica que só consegue ver elas como zumbis, e zumbis aqui não falo zumbi dos palmares, digo zumbi é a figura lá do filme, morto-vivo. Se a gente cria uma clínica que só consegue olhar para o corpo negro a partir de um lugar de abjeção, a gente não está conseguindo produzir uma clínica que consiga pensar esse sujeito, por exemplo, como um sujeito de desejo. E tem sido uma das coisas que minhas colegas, que eu tenho escutado muito, de muitas colegas, negras especialmente, de que às vezes a questão que chega para elas de raça não é resolvida a partir desse lugar clássico, o negro no espelho. É resolvida a partir de N outros lugares. De como os desejos acontecem, de como as narrativas familiares acontecem, porque o negro também tem família. Só que isso a psicanálise, de modo sistemático, também diz que não. Inclusive, li recentemente um texto que dizia que não dava de pensar ético para o negro no Brasil, porque o negro não tinha uma configuração familiar. Esse é o tipo de produção, gente, que a psicanálise produz hoje. 2024, 2025, gente. A gente não está falando de textos dos anos 70, anos 80. A gente está falando de textos agora, recém-publicados. Saíram do forno ano passado.
que ainda sistematicamente constrói uma ideia que diz, não, o único sujeito que pode falar de muitas coisas é o branco. É só o branco que vai para análise e pode falar do pai, da mãe, do sexo, dos anjos, que pode falar da conta, que pode falar do que quiser, que pode associar livremente. Isso, gente, é branquitude em ato. É pacto narcísico da branquitude em acontecimento. É uma produção teórica que tem dito de forma sistemática de que o único sujeito verdadeiro é o branco. Isso, gente, é uma crítica que o Fanon já faz à psicanálise, já faz a intelectualidade desde os anos 50. Fanon, no Pele Negra e Máscaras Brancas, já fala sobre o fato de que existe uma tentativa permanente de tornar o negro uma coisa específica. Enquanto o branco pode gozar desse lugar de que ele não é nada. Ele pode, inclusive, ser um não ser. Né, que lá na filosofia existencial, principalmente na sartreana, na qual o Fanon está bebendo água, é a figuração máxima da existência. É a possibilidade de romper com o próprio ser e alcançar uma outra coisa. Né, o Fanon até usa uma metáfora numa das peças de teatro dele, que é como se fosse romper com o véu, alcançar uma outra cena. Esse é o pacto narcísico da branquitude. É o pacto que sistematicamente permite o atravessar a outra cena somente a certos corpos. E que sistematicamente vai dizer, não, o negro é isso, aquilo, aquilo outro. Sistematicamente vai dizer, não, a pessoa trans é isso, aquilo, aquilo outro. Transforma os sujeitos em categorias fixas e muito patológicas, né? Porque a experiência trans também é uma outra experiência enormemente patologizada na psicanálise. De modo muito concreto, gente. Então, tentando amarrar, né, para talvez já tentar encerrar esse meu momento. Vejam que eu falei sobre a constituição da instituição psicanalítica. Eu falei da Constituição de Brasil. Eu falei sobre as teorias que se produzem sobre o negro. E cheguei nesse lugar do branco. E esse tem sido, gente, um lugar quase que é o grande deserto da psicanálise. Ninguém quer falar disso. Quando eu comecei minhas pesquisas sobre branquitude, ideologia do branqueamento e supremacia branca e etc., os 1000 nomes que se dá para esse campo, eu acho que tinha, gente, assim, talvez 3 artigos, forçando muito a internet, a gente achava 3 artigos da psicanálise sobre isso. Artigos publicados em revistas que você acha, por exemplo, no Scholar ou no Cielo, etc. Hoje a gente encontra um pouco mais, né? E a gente encontra mais textos, inclusive, em outros lugares, né? Por exemplo, anais de evento, e algumas revistas psicanalíticas que não circulam tanto, a gente encontra algum debate sobre o branco. Só que, de novo, muitos deles repetem a velha fórmula do o negro é objeto, o negro inumano, o branco, isso, aquilo, outro. E a gente quase não tem tido um debate sobre quem é que ganha com essa, não só constatação da tentativa de desumanização do outro, mas com essa desumanização teórica do outro. Quem é que está ganhando com isso? Porque tem alguém ganhando com isso, gente. Tem alguém ganhando muito, e tem alguém ganhando muito com isso. Inclusive, o Emiliano Camargo Davi, um psicanalista que eu considero muito importante contemporaneamente, ele já há algum tempo faz uma fala onde ele se pergunta por que interessou a psicanálise falar do negro? Por que interessou essas produções? Interessou essas produções porque o negro chegou na análise de forma mais massiva do que antes. Porque a gente teve uma ascensão social de pessoas negras, né? Que acessaram a universidade, acessaram os cursos de psicologia, acessaram os consultórios. O Emiliano faz esse diagnóstico dizendo, olha, a grande questão é, chegou gente com dinheiro e disse, você precisa falar sobre mim. A resposta da psicanálise não foi boa. A gente consegue visualizar isso de forma muito fácil.
E aí o Emiliano faz uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta muito importante. Será que a gente consegue sustentar, falar sobre isso de forma mais crítica? Será que a gente consegue sustentar, falar sobre isso de uma forma que não siga repetindo uma lógica de desumanizar o outro? Porque, veja bem, gente, a gente precisa olhar para a violência que o branco causa no corpo negro. É fundamental. A gente precisa olhar para a violência, para as inúmeras violências. Né? Só que, por que a gente conseguiu, na psicanálise, construir uma teoria que consegue considerar, por exemplo, a violência. Por exemplo, a gente tem inúmeras teorias, por exemplo, que vão olhar sobre, sejam as violências reais de violência sexual, seja para as fantasias de violência sexual, e conseguem pensar sujeitos que não se resumem a isso. Por que quando fala de raça, tem isso de reduzir sujeitos? Por que quando a gente fala sobre... por que quando a gente rompe o pacto cis, hétero, branco, a gente precisa converter em caixas identitárias para falar desses sujeitos? Veja bem, a psicanálise critica o identitarismo e ela própria colabora com o identitarismo. E eu estou dizendo aqui, gente, não necessariamente da clínica psicanalítica, falando aqui da psicanálise enquanto um campo que produz textos, discursos, narrativas, questões. Porque eu ainda sou um esperançoso de que na clínica e na ética psicanalítica a gente consegue romper com isso. Numa ética de escuta que pense que consiga pensar, por exemplo, uma escuta que não vai se limitar a olhar para o outro só pelo que ele é. Né? Que quando chega alguém no consultório, que não vai se limitar de, eu estou ouvindo um sujeito que tem cor tal, idade tal e questão tal. Só que essa ética de escuta, que a gente poderia chamar de ética, e que é isso, é uma esperança que eu tenho, mas que eu tenho plena consciência de que ela não é hegemônica. Principalmente ouvindo as experiências e os relatos de análise de muitos colegas. Quando a gente olha para os textos, ela não está lá. Quando a gente olha os textos, de novo, é o negro, é o transexual, a transexual, é a abstração, é a categoria identitária. E eu estou um pouco pessimista, um pouco crítico, gente. Eu sei que, e obviamente, talvez alguns de vocês possam pensar, nossa, mas tem outras possibilidades, tem outros autores, tem outros textos, tem outras questões. E certamente tem. Mas de modo hegemônico, gente, isso é muito importante. De modo hegemônico, essa é a realidade da psicanálise hoje no Brasil. É uma realidade de uma psicanálise branca, é a realidade de uma psicanálise que sistematicamente produz textos que objetalizam o corpo negro, é uma psicanálise que sistematicamente recusa corpos negros nas suas instituições, é uma psicanálise que acontece em bairros nobres, brancos, bairros gentrificados, em prédios com câmeras de segurança, com porteiro, né? Eu ouvi recentemente de uma colega que ela foi parada durante pelo menos 6 meses na entrada do seu consultório, com o porteiro perguntando o que ela estava fazendo ali. Também, não é só o analisante negro que é impedido, muitas vezes, de acessar um consultório, é a própria analista negra que é impedida de acessar o seu consultório na própria portaria do seu prédio. Né? Aqui em BH, eu ainda não conheço tanto a geografia das instituições, mas lá em Porto Alegre, gente, onde eu manjo mais da lógica, todas as instituições, sem exceção, estão em bairros extremamente bem policiados, com bairros que têm câmeras de segurança, que tem, por exemplo, a Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Gente, eu uso ela muito de exemplo, e eu malho ela muito, mas é uma instituição que eu gosto, onde eu fiz uma parte da minha formação, inclusive. É um prédio, gente, extremamente branco, com grades altíssimas, câmera de segurança, tem uma casinha de segurança na frente. Quando chega no prédio, tem mais um porteiro. É um dos bairros mais gentrificados de Porto Alegre.
extremamente, é um bairro branquíssimo. As reuniões acontecem, gente, às 9 horas da noite. E aí, como é que você vai dizer que um corpo negro pode acessar esse lugar? Né? Pensando, falando de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, um lugar assim, racista ao extremo, você tem essa instituição que cria barreiras materiais concretas, que se coloca num bairro extremamente branco e policiado, e você diz, não, nós somos uma instituição aberta a corpos negros, somos antirracistas, fazendo reuniões às 9 horas da noite, quando a polícia do Rio Grande do Sul tem uma tradição histórica de parar corpos negros na rua, de violentar esses corpos negros na rua. Então, essa é um pouco da cena que a gente visualiza, e eu tenho e sei que aqui, e de novo, aqui em BH ainda estou conhecendo um pouco a lógica as dinâmicas territoriais da coisa. Mas essa mesma dinâmica acontece em São Paulo, você acontece no Rio de Janeiro, você acontece em uma série de outros lugares. Então, e vejam bem, apontar isso é um ponto extremamente importante. Vejam bem, é importantíssimo eu conseguir apontar a violência, mas é importantíssimo eu conseguir apontar de que esse sujeito que é talvez impedido de chegar no meu consultório ou na minha instituição, ele não é só uma coisa. Não é só o branco que é um sujeito digno, com questões existenciais, filosóficas e bonitas. Todas as pessoas são. Né? Inclusive, a gente tem uma das grandes felicidades de conseguir, de estar pesquisando isso, é conseguir encontrar fora dessa narrativa objetalizante e ensimesmada da coisa, textos de psicanalistas negros, de sujeitos negros, de inúmeros campos teóricos, indígenas também, inclusive estava lendo alguns autores indianos recentemente, e que mostram outra história, que é uma história, sim, de violência, mas é uma história também de resistência, uma história de construção de nação, uma história de construção de cultura, uma história de construção do que é o Brasil de verdade. Por isso a Méfrica. Porque o Brasil narrado é esse Brasil branco, enquanto a Méfrica é talvez a verdade que a Lélia Gonzalez vai dizer para a gente, desse território, que não é um território branco em nenhum lugar. Ele tenta ser, mas ele não é. Enfim, gente, isso é um pouco do que eu tinha para trazer para vocês. Espero ter conseguido transmitir alguma coisa. Eu confesso que eu também estou um pouco com essas coisas da psicanálise, porque eu estou lendo muito esses textos, assim, têm sido publicados muito recentemente para o projeto, e têm sido textos intragáveis, gente, intragáveis. Lívia? Está aberto o microfone. Boa noite. Boa noite. Então, Deixa ele perguntar Ismael, primeiro, depois você pergunta meu nome é mais. Geraldo, tá? Não está aqui no... Prazer, Geraldo. Prazer é meu. Então, é muita coisa que você traz, mas são questões também que eu penso sobre elas, mas vou partir de um ponto específico, que é assim, determinar primeiro o objeto, né? Você está fazendo uma questão entre psicanálise, ou a psicanálise, e a questão racial, né? Você coloca em algum ponto, falando várias coisas, uma impossibilidade, vamos dizer assim, de determinar o que é a psicanálise a partir de um ponto positivo, né? De uma positivação. Mas a gente pode inverter e pensar assim, o que não é psicanálise, né? Eu acho que seria um ponto. Porque se você coloca duas categorias, e aí eu vou falar da minha perspectiva, eu considero a psicanálise como clínica, né? Então, o que caracteriza a psicanálise para mim é a clínica, né? E você coloca uma questão, uma categoria que é social, né? Que é a raça, ou política,
tá? Vou deixar como social. E aí, quando você traz as questões a partir de duas categorias que são distintas, fica um pouco complicado fazer essa discussão, sabe? Porque, assim, eu perguntaria para você, em qual categoria clínica está a raça? Sabe? Para conversar, para esses campos conversarem. Né? Tudo que você fala da psicanálise serve para qualquer outro discurso eurocentrado, eurocêntrico, com gênese europeia, como é a psicanálise. Né? Então, assim, qualquer dessas críticas que você faz, elas não são específicas da psicanálise. Concorda comigo? Porque se a gente não separar isso, a gente está trazendo para o que eu estou considerando aqui como algo que é clínico, e aí no final da sua fala você fala da ética clínica da psicanálise, né? Uma questão que é do campo social. Então, eu penso, eu penso mais a psicanálise enquanto lacaniana, tá? Então, eu faço separação para ficar dentro de um campo mais específico. Eu penso na escuta. Qual que seria a diferença quando eu escuto o sujeito branco e o sujeito negro, na minha posição de analista, ok? Na minha posição de analista, qual que seria a diferença? Por quê? Eu vou funcionar ali no setting, eu vou funcionar no discurso, nesse laço, enquanto resto, enquanto causa, sabe? É só ali que eu vou ser analista. Né? Eu tinha um professor aí da UFMG, num curso de extensão, Ernesto Anzalone, que ele falava assim, olha, existem analistas que erram e analistas que erram muito. Né? Então, assim, quando eu pego o sujeito analista enquanto um sujeito social, aí cabem todas as críticas que estão sendo colocadas. Mas quando eu coloco dentro do discurso, e aí o discurso, partindo dos discursos, os 4 discursos do Lacan, é disso que eu estou falando, não numa linha Foucaultiana de discurso, o analista é aquele que, naquele momento, atua nesse lugar de objeto como causa. Ok? Não é o tempo todo que ele é analista, nem do setting. Então, essa é uma questão. E a gente vai partir daí para qualquer outra coisa, para não estender demais. Não, mas eu acho que é uma questão muito fundamental. Assim. O que eu, talvez antes de responder, tensionar algumas questões. Uhum. Uma é que, sim, o que eu comentei, né? Eu tenho essa aposta de que tem algo da clínica, da ética clínica, que tem uma potência de subverter isso que é do social, que é de uma violência histórica, por exemplo. Uhum. Contudo, e aí tem 2 nuances. Contudo, uma é que, concretamente, aquilo que a gente escuta das pessoas negras que estão que foram para análise, ou que estão, é de forma muito sistemática uma narrativa de violência do analista. Né? Eu ouvi recentemente uma colega que contou que ela teve que ensinar para a analista dela o que era racismo, e que ela teve que fazer que ela própria fazer um letramento racial dessa analista que estava sendo muito violento, que não estava conseguindo ouvir, aliás, não sei se é uma questão de não conseguir ouvir, mas que não estava permitindo que ela falasse livremente. Estava aprisionando ela num lugar de mulher negra. E não é uma analista, uma psicóloga, não, é uma analista carimbada lá, que passou por todas as validações que a gente considera
Deixa eu pensar, uma analista está errando muito? Ok, talvez. Só que isso se repete drasticamente. É uma história que é quase a exceção o colega negro que eu escuto, que fez análise, que não tem essa história. De ir ser ouvido e não encontrar essa ética. Encontrar, na realidade, um lugar de, seja patologização da sua experiência, um lugar de não escuta, um lugar de violência. Então tem um problema aí, que é isso que deveria ser um campo subversivo, está de algum modo atravessado por esquerda social e está gerando esses efeitos. O fato da gente, eu comentei antes, né? O fato da gente precisar ter um coletivo de psicanálise que vai pensar raça, eu acho que ele já denuncia um problema, né? Por que a gente está tendo que se juntar para pensar raça? Por que as pessoas negras estão precisando, elas, se juntar para falar sobre isso? Né? E aí tem uma segunda nuance, que é para além disso, da materialidade da clínica, né? Do que acontece na clínica, dessas narrativas de muitas pessoas negras, é que por mais que essa aposta, acho que é uma aposta que eu compartilho, não só eu e você, mas com muitas pessoas, por mais que a gente tenha essa aposta nessa psicanálise, nessa ética da psicanálise da clínica, a gente produz textos, a gente está aqui falando de psicanálise fora de uma instituição de psicanálise, né? A gente está afiliado a uma universidade, um lugar onde, teoricamente, a psicanálise sequer acontece, né? Somente quanto um discurso universitário, talvez. Mas a gente está aqui falando de psicanálise, a gente está teorizando sobre a psicanálise, a gente está construindo teoria sobre o que é a clínica psicanalítica. As próprias instituições de psicanálise, elas têm produções suas próprias, elas têm eventos, congressos, elas têm textos, né? O próprio texto do Freud, do Lacan, são textos muito atravessados por questões de época, por questões das origens deles, né? O texto do Freud falar sobre o judaísmo em certos momentos não é de graça, diz da experiência judaica do próprio Freud. O texto do Lacan falar das questões políticas que ele fala não é de graça, é um cara na França em combustão, né? Por exemplo, o próprio Seminário 17, né? Talvez ele nem existiria se não fosse mais de 68, né? Então tem algo que atravessa essa outra nuance da psicanálise, que é feito puro dos tempos, né? Da sua geografia, dos seus territórios, da sua participação no debate intelectual. Então tem essas duas nuances que eu acho que talvez criam um problema para a gente. Que é, ok, a gente quer apostar nisso, nessa ética clínica, só que ela é atravessada por isso. Seja nesses relatos que vão dizer, olha, essa ética talvez ela não esteja acontecendo com os corpos negros, seja pensando que essa ética, quando a gente pensa, por exemplo, o tripé da psicanálise, parte desse tripé é os estudos. O que a gente está estudando? São esses textos, que são atravessados por branquitude, que são atravessados por questões políticas. Então, não tem como a gente cindir com essa ética. Né? Porque senão seria pensar uma psicanálise que acontece no vácuo, né? Em condições ideais, né? Que nem as questões de física, né? Que elas conseguem ler, por exemplo, muitas questões do universo, conseguem descrever fenômenos ultra complexos, só que elas têm dificuldade de narrar quando a gente chega no dado material concreto, né? Porque não está no vácuo, né? Porque tem outros elementos que atravessam a coisa. Né? A queda de um corpo em ambiente normal é atravessada por outras questões que não só a gravidade. Então, eu diria que é isso. Talvez a grande questão seja pensar essa ética da psicanálise de escuta que é atravessada por outras coisas que talvez criem empecilhos para que essa ética de fato aconteça. Para que de fato a escuta aconteça, como ela deveria estar acontecendo. E eu próprio passei por uma situação em análise onde eu estava lidando com questões da minha própria racialização enquanto um sujeito branco no Rio Grande do Sul, enfim, N questões. Em algum momento, meu analista para e diz, mas isso não é uma questão para análise. Isso você deixa, isso vai passar. E veja bem, é um erro do meu analista? É um erro do meu analista, só que, de novo, é um erro que se repete, que eu já ouvi pelo menos outros 10 colegas brancos que também estão nessa seara de estudos, que repetem a mesma afirmação, sabe? E daí tem uma questão, tipo assim, o que é isso que está acontecendo?
né? Então, é um pouco esse o tensionamento, meu desejo é apostar na psicanálise, mas é conseguir apostar em também olhar para isso. A gente precisa falar disso. O que está acontecendo nesses consultórios de psicanálise? Que, em última instância, talvez seja a questão inicial que você contou. O que não é psicanálise? Talvez isso que está acontecendo não é psicanálise. Só que a gente não está conseguindo falar disso. Sim. Eu vou deixar a palavra rodar, depois, se der tempo, eu volto com você num outro ponto, tá? Eu fiquei pensando, Ismael, fiquei curiosa. Nesse contexto que você traz para a gente hoje, qual que é a sua tese no doutorado? Então, a minha tese é, primeiro, pontuar que há esse atravessamento, que há algo acontecendo, seja na clínica, seja na teoria, seja seja em qual for o ângulo que a gente olhar o campo psicanalítico, isso está acontecendo de inúmeras formas. E que, longe de tentar fechar esse entendimento, por exemplo, numa categoria tipo, a raça é isso, a gente deveria possibilitar que a gente conseguisse pensar que a questão raça, talvez, ela vai aparecer naquilo que diga da constituição do sujeito. Por exemplo, pegar uma das questões que eu tenho me atravessado muito. A Nilson de Souza vai teorizar que o problema da racialidade é que há um ideal de eu branco. Essa é uma teoria que é muito comum e muito proliferada, né? Acho que todo mundo aqui deve ter ouvido ela em algum lugar. A Lélia Gonzalez, por outro lado, ela vai dizer que o problema é que há um eu ideal negro que é recusado e denegado. E que o problema é que surge uma narrativa falsa de brancura para tamponar esse ideal, né? E disso surgiria a neurose cultural brasileira. Veja bem, só essas duas autoras já têm duas teorias que talvez, inclusive, não casem juntas. Para casar, a gente tem que fazer adaptações e pensar, inclusive, o que elas estão chamando de ideal, etc. A minha hipótese é que, longe da gente, então, pensar, então, o problema da brancura é esse ou aquele, é que elas estão narrando sobre experiências possíveis. E que a grande questão seja a gente conseguir estar apto a ouvir essas múltiplas possibilidades. E inclusive, talvez, de aceitar que talvez elas não vão aparecer, né? E aí, talvez, mais para os corpos negros, né? De conseguir possibilitar que a clínica com um sujeito negro não seja uma clínica sobre raça. Então, esse que é o grande problema. Na clínica só tem um saber, que é o do sujeito, sabe? Uhum. Então, essa é uma grande questão quando eu estou discutindo nesses assuntos, né? E aí, como sujeito negro, e psicanalista, e por causa disso, porque na clínica, e aí eu vou ser bem clichê, sabe? O inconsciente, ele não é racializado nesse aspecto, sabe? Então, e só tem um sujeito naquilo, né? Não é a relação analista-analisante, não é uma relação intersubjetiva. Ela não são dois sujeitos. Uhum. Não são dois sujeitos. Sabe? E o saber do psicanalista é só suposto. Ok? O saber está ali no sujeito. E ele que fala. E eu vim para a psicanálise por causa dessa possibilidade, desse discurso que é, na verdade, um espaço para o discurso do outro. Porque eu venho de uma linha Foucaultiana e eu ficava preso naquele sujeito totalmente condicionado e Foucaultiano, né? E a minha saída acabou sendo da psicanálise, que aí depois, por outros motivos, depois a gente pode até conversar mais sobre isso. Não é tanta saída assim, mas esse sujeito, a psicanálise possibilita que esse sujeito seja o sujeito do discurso, e não aquele falado pelo discurso. Sim. Sabe? Sim.
Mas essa, para mim, acho que em última instância, essa é uma das minhas apostas, assim, de que se a gente conseguir pensando lacanianamente, né? Se a gente conseguir Sim. pensar a coisa de forma ética e sustentar ela, a gente chega nisso. Acho que a minha grande questão de pesquisa é por que a gente não está conseguindo? Né? Por que esses ruídos? Por que tanto ruído? Né? Por que tanto erro quando chega nesse tema? E como é que você vai sistematizar esses ruídos? Então, a proposta da tese vai ser tentar sistematizar o que a gente tem de teoria sobre isso. E aí trazendo também questões da clínica, né? E tentar sistematizar o que já se disse sobre isso, para tentar, seja de algum modo, aquela coisa, né? É sempre um impossível, né? Mas tentar responder o porquê desse ruído. Pensando que esse ruído está dito, narrado incessantemente, o que está acontecendo? E aí, mas é isso, né? Vai ser uma tentativa, talvez, espero ter sucesso, mas é o grande dilema, né? Mas a perspectiva é essa, é tanto olhar para essa história de Brasil e para esses usos da psicanálise, mas também para essa história de apagamento da questão racial e essa história ideológica de construção de país, e tentar amarrar, então, o que se produz disso junto com a teoria, junto com o que se produz na teoria psicanalítica sobre raça e sobre o branco. Né? Tentando entender, bom, que é isso, a minha aposta também é essa, a minha aposta é que se a gente tiver uma escuta de fato ética, de fato implicada em respeitar, né, porque eu acho que também tem uma coisa de respeito com o outro, né, de permitir que ele fale, e a grande pergunta é, por que isso não é respeitado? Por que isso não está sendo respeitado de forma, é isso, não é total, mas é hegemônica. Com certeza tem um sofrimento específico dos corpos negros, que é específico desses corpos, mas que também não é generalizável, sabe, Sônia? Não é generalizável. E esse é um outro ponto da psicanálise, e por isso eu penso, quando penso questões sociais, categorias sociais, com muito cuidado, sabe? Porque cada sujeito vai ser negro da sua forma. Exatamente. Sujeito vai ser branco da sua forma, na perspectiva psicanalítica. E é por isso que eu chego nessa pesquisa e me consterno quando eu chego nos textos de psicanálise, e eles tratam o negro como se fosse uma coisa específica. Não, porque é assustador, sabe? Porque não são pessoas bobas, não são pessoas desavisadas, né? São grandes nomes da psicanálise, inclusive, que estão produzindo alguns desses textos. Sim, e é assustador, assim, né? Porque a gente está tentando batalhar, inclusive dentro da universidade, para pensar uma psicanálise verdadeira, assim, entre aspas, né? Porque tem outras psicanálises, né? Mas sustentar uma psicanálise lacaniana, pelo menos, que faça jus a seu nome, e aí a gente encontra isso, né? Textos de autores que corrompem completamente o que a gente está propondo, em última instância, né? E que são os textos que estão sendo lidos, né? E daí parece que a gente está... É uma luta dupla, né? Que a gente quer preservar uma certa psicanálise, que é essa ética, mas nós também precisa estar falando de raça o tempo inteiro para conseguir desfazer as loucuras que estão sendo construídas incessantemente. Então é como se a gente ficasse preso numa dicotomia mesmo. Sim. E é um lugar bem enlouquecedor, assim, de pesquisar, mas acho que é um lugar muito, assim, muito complicado, que eu escuto muitos dos meus colegas negros, assim, que é um lugar exaustivo, inclusive. Chega um momento, tem muitos colegas, inclusive, que estão falando que não aguentam mais disputar lugar e espaço, teoricamente, na psicanálise, porque, não só na psicanálise, né, mas porque é isso, a branquitude não descansa. Né? Quando um descansa, vem outro para ocupar o lugar, e essa é talvez a única regra da coisa, né? O jogo não é justo. Fernanda? E boa noite. Ouvindo a fala, né, do Rogério, eu fiquei pensando sobre duas coisas. A primeira é quando você fala, né, que a gente não é analista o tempo inteiro. E aí a pergunta que me vem é, o que é ser analista? Porque depois você traz também a ideia, né, de que o que existe na cena analítica é a fala do sujeito, né? Só existe o discurso do sujeito.
E eu acho que isso parte de um lugar que é a neutralidade do analista. E eu acho importante a gente problematizar a neutralidade do analista. Existe um sujeito ali que precisa saber, eu digo o sujeito analista, que precisa saber exatamente de onde está vindo para compreender quais vão ser os limites e os alcances diante dessa escuta, né? E então, assim, foi o que eu fiquei pensando enquanto te ouvia, porque eu acho que isso pode ser uma armadilha, né? Essa ideia de que o espaço, ele é o espaço da análise, ele é um espaço protegido desse ser social que, sim, nós somos enquanto analistas, né? E se a gente segue a ideia da neutralidade, que é hegemônica até hoje na psicanálise, a gente vai partir de um sujeito universal. E o sujeito universal, ele é branco e eurocêntrico. Então, a nossa teoria, ela pode ser norte enquanto ela, de fato, nos permite ouvir. Mas, muitas vezes, ela nos impede de enxergar o sujeito. E a psicanálise, em grande parte, nos impede, né? E aí a gente pode voltar em Lacan, quando ele apresenta uma paciente transexual, e a forma como ele apresenta ela, porque, né, lá na França eles fazem isso, tem as exposições de pacientes que acontecem até hoje. E aí, quando ele expõe, né, uma paciente transexual, ele fala, na realidade, patologiza ela do início ao fim, né, e esse autor, ele é extremamente importante para a construção dessa psicanálise. A gente precisa entender quais foram os limites e os alcances do Lacan. O próprio Freud, quando dizem para ele que a psicanálise chegou na América do Sul, ele tem uma carta em que ele fala, nossa, eu não sabia que, né, essa teoria poderia alcançar terras selvagens. Então, assim, a psicanálise, ela não é uma teoria, a gente não pode sacralizar a psicanálise dessa maneira, né? Ela é composta, sim, por sujeitos. E nós, analistas, a gente Posso precisa usar saber. no seu condicionador? Laila, o seu microfone abriu. Então, acho que isso é importante, sim, da gente entender. Por mais que a gente esteja ali para a escuta do sujeito, né, nós somos sujeitos. E nós estamos ali. Gui? Gente, a discussão está muito boa. Só uma parte burocrática aqui da coisa. Avisar vocês, vou lançar agora depois vocês voltem, que está muito legal. Vou lançar agora a lista de chamada lá no chat, viu? A senha, a palavra passe é raça. A palavra passe é raça. Muito bem. Então, posso? Só deixa eu fazer um comentário antes. Sim, vai lá, Zé. Eu acho que tem algumas questões, né? Uma é que, de fato, tem de novo, né, o problema do discurso da psicanálise e talvez do que a gente apostaria numa ética da psicanálise. E óbvio que essa divisão, é o que eu falei antes, é às vezes pensar que a psicanálise acontece que nem as leis da física, lá no vácuo, né? Só que me parece que é sim possível fazer uma aposta nessa ética, que ela não é neutra. Eu acho que esse é o ponto. Não se trata de neutralidade, mas se trata, nessa ética da psicanálise, de conseguir ofertar condições para que o discurso, para que a fala do paciente aconteça e que ele consiga produzir, né? E aí, isso eu acho que não é só, eu diria que isso não é nem só lacaniano, né? Acho que a gente vai encontrar, inclusive, lá no Winnicott, uma proposta muito similar a isso, né? Que é, por exemplo, você conseguir, e aí, por isso também da análise pessoal, né? Você vai passar pela sua análise pessoal, não para você chegar num lugar neutro, mas num lugar de... eu não gosto da palavra avisado, né? Porque eu acho que ela é um pouco... não é essa a palavra, mas de um lugar onde você consiga ouvir o outro, né? E o ideal seria que esse ruído não acontecesse. A grande questão, que para mim é... porque eu não acho que exista neutralidade. Acho que é um grande... isso não existe em lugar nenhum. Ninguém é neutro, né? O sabão é neutro. O ser humano não é neutro. Mas por que mesmo passando por análise pessoal, mesmo passando por uma série de estudos, o analista, quando chega na análise, ainda assim ele não consegue ofertar esse espaço,
Porque daí não é uma questão só de falta de neutralidade ou o que fosse isso. Para mim, tem outras questões em operação aí, né? Seja pacto, seja da bractude, seja transfobia, seja o que for. Então, talvez a questão aí seja, de novo, que eu tinha comentado antes, né? O que impede essa ética da psicanálise? Que ela não é um conto da carochinha. Ela acontece na vida de muitos sujeitos. Né? Tem muitos sujeitos que vão para análise e encontram essa escuta. Inclusive, alguns sujeitos negros que vão para análise e encontram essa escuta. Encontram esse acontecimento clínico, né? Esse fato clínico. Talvez a grande questão é por que só alguns encontram? Por que essa ética não é alcançada por todos? Porque, de novo, não é ser neutro. Né? Por exemplo, as próprias questões tradicionais da psicanálise, como, por exemplo, sexualidade, édipo, etc., elas também causam questões no analista. Né? Por isso que o analista vai para a supervisão, por isso que o analista vai para a sua própria análise, por isso que ele vai estudar, porque ele encontra coisas nele. O próprio analista, às vezes, sai da análise que ele está fazendo atravessado por questões e pensando, nossa, não consegui ouvir, nossa, estou sentindo uma angústia aqui com isso. Porque é isso, são sujeitos, no fim da análise, são sujeitos que vão para suas casas, que têm suas vidas, que têm suas questões, né, que têm seus problemas financeiros, etc. Então, de novo, né, por que de novo não, né, mas por que quando a gente fala de ético e sexualidade, a gente consegue comportar isso? A gente consegue pensar, inclusive, saídas para pensar o porquê que o analista não está escutando. Por que a análise não está indo para frente? Por que ele está errando? Quando a gente chega nas questões de transexualidade, raça, etc., a gente entra, não, são questões políticas. Né? Talvez essa seja uma questão, assim, que daí eu diria, talvez, isso seja, de fato, sim, um atravessamento muito importante, né? Por que uma coisa é considerada um problema da psicanálise, ou que a psicanálise teria condições e ferramentas, e outro não, outro é excluído. Enfim, é um grande campo, assim, gente. Tem muita contradição, né? Porque é isso. É uma aposta que a gente faz, talvez um desejo que a gente tenha por uma certa psicanálise, mas que encontra questões materiais. Só que é isso. Só que, talvez resumindo o que eu estou querendo dizer, a gente não pode também cair facilmente na ideia de pensar, é porque o analista não é neutro, ou é uma questão de neutralidade. Né? Que, de novo, não se trata de neutralidade. Quando vocês pegam um texto que diz que o analista tem que ser neutro, já desconfiem. Porque não é isso. Nunca foi isso. Né? Então, talvez a gente for numa psicanálise kleiniana, etc., daí sim, a gente vai encontrar essa proposta de um analista que quase desaparece junto com a parede. Mas é só pegar as intervenções do próprio Lacan, gente. Ele não era nada neutro. Ele é um cara debochado, é um cara esparramado, é um cara que fazia intervenções que a gente lê sobre, a gente fica, por que raio de Deus esse cara fez isso? Né? Então, eu acho que tem talvez até um certo problema, uma certa questão, né, que muito desse ruído talvez seja um pouco de conservadorismo. Né, mas daí a questão, isso é psicanálise? Que eu acho que é a questão central. Talvez não seja. Talvez a grande questão é a gente conseguir dizer para esses psicanalistas que estão fazendo essas coisas, dizer, olha, vocês não estão fazendo psicanálise. Então, Fernanda, como disse o Ismael, não é uma questão de neutralidade. Né? Assim, não existe neutralidade quando se está tratando de dois sujeitos. Mas aí, a psicanálise, assim, o ato analítico, eu teria que entrar em várias questões da teoria, porque eu estou me baseando numa teoria específica, né? E que um olhar específico do que seria a psicanálise, então eu estou falando a partir desse lugar. Então, o que eu estou falando é baseado no que essa teoria propõe, é que, primeiro, o ato analítico ele é contingencial, então ele não vai acontecer a todo momento.
Analista não é um rótulo nessa perspectiva. Analista é uma função dentro do setting, né? E é uma função que só acontece, ela só atua em determinados momentos específicos da sessão. Então, aquele sujeito que está ali fazendo semblant, né, ele está fazendo isso, ele está se colocando no lugar B, né? Não tem ali essa intersubjetividade na hora que tem ato analítico. Então, é a partir daí que eu estou falando. Então, não existe neutralidade quando a gente está falando de uma relação intersubjetiva, que não seria o caso aí, né? Então, não é um caso de neutralidade. E quanto ao tempo e lugar que determinadas partes da teoria foram construídas, né? Você citou aí Freud, citou o Lacan, sim, eles são sujeitos de seu tempo, né? E só conseguem escutar, ou melhor, não é só da escuta, eles só conseguem produzir a partir desse lugar e desse tempo, né? Mas o que tem importante aí é que a produção é a partir do que se escuta na clínica. Essa que eu acho que é o grande diferencial. Quando a psicanálise está produzindo a partir de outro lugar, eu desconfio muito que seja psicanálise, porque a psicanálise ela produz a partir do que a clínica traz, né? Porque o sujeito trans que chega no consultório, ele não é um sujeito trans, ele é um sujeito que ele vai falar da sua condição ali ele vai ser ou não, sabe? Ele não é a priori. O sujeito negro que chega no consultório, ele vai falar da sua condição de sujeito. Negro ou não, é ele que vai falar de si, não é o psicanalista. Sabe? Então, assim, na construção de um caso clínico, que quem está lá no caso clínico não é aquele sujeito que a gente atende no consultório, sabe? É um caso, é uma produção. Não é aquele sujeito. Aquele sujeito ele só está ali naquele momento. Ele só está ali contingencialmente, porque o sujeito que a gente trabalha é o sujeito inconsciente, que aparece e desaparece o tempo todo na sessão. Ou, às vezes, nem aparece numa sessão, né? O sujeito que interessa ali no set é o sujeito do inconsciente. Então, assim, são várias coisas que a gente tem que ir. E por isso eu gosto de uma certa especificidade. Assim, quando está falando da psicanálise, está falando de qual, o quê? O que a gente está chamando de psicanálise? Quando a gente está colocando a psicanálise em contraste com uma outra coisa qualquer, né? Por exemplo, psicanálise e raça, psicanálise e transexualidade, psicanálise e gênero. Qual psicanálise? Qual ponto? Quem? Sabe? O que está sendo falado? Qual texto? Né? Tem certas especificidades que a gente tem que trazer, porque é muito difícil generalizar a psicanálise, né? Falar a psicanálise. Então, assim, esses cuidados. E na academia, principalmente, né? Que é preciso ter esse cuidado. Porque quando a gente está na escola, nos institutos, né? Ali já tem uma certa hegemonia de pensamento, vamos dizer assim, que quando a gente está falando ali, a gente está falando daquele ponto, né? Quando eu estou lá na escola discutindo alguma coisa, quando eu estou no instituto discutindo alguma coisa, é a partir daquela perspectiva que é daquela escola, daquele instituto, né? Então, ali, eu posso falar determinadas coisas. Quando eu estou aqui na Liga, eu tenho que tomar um certo cuidado maior, porque aqui tem várias vertentes conversando. Então, aí eu preciso especificar, olha, eu estou falando, e quando eu falei, é exatamente isso. Estou falando a partir dessa concepção de psicanálise, que é lacaniana, desse jeito que eu compreendo a psicanálise lacaniana, né? Então, assim,
É a partir daí que eu estou falando, e é a partir daí que eu acho que a gente tem que pensar, principalmente quando está na academia, isso tem que ter muito, muito filtrado, né? Porque isso tem que ser muito bem descrito quando a gente está fazendo um texto, uma fala aqui dentro da universidade, para o discurso universitário. Então, pronto. É isso. Lucas? Eu acho que a gente não tem. Estão me escutando? Então, acho que a gente não tem tanto tempo mais, mas eu gostei assim, muito assim, do que pode surgir das tensões, do debate, porque eu acho que ressalta um pouco uma pergunta que você traz, que é a pergunta do Emiliano Camargo. Pensando muito nisso, na verdade, eu acho que entendi como um ponto muito central e queria que você explorasse um pouquinho, talvez, e falasse um pouquinho mais do que você tem pensado. Esse boom mesmo, né? Porque tem um certo boom de... então, vamos agora falar sobre psicanálise e raça, ou sobre psicanálise e transexualidade. Ao mesmo tempo, onde a gente tem essas questões sendo pautadas de uma forma política, né? Tem sido feito um uso político delas, de forma até a distorcer o debate, né? A gente vê aparecendo as campanhas, aquela questão toda que envolve a identidade como um token, né? Uma coisa de mulheres no poder enviando bombas para o Iraque, alguma coisa do tipo, sabe? E como que a academia parece que, e aí, né, uma coisa que eu fico pensando, se ela não está fazendo uma coisa meio parecida, né? De usando essas pautas também, como que isso aparece, né? A psicanálise parece que há algum tempo ela ficou nessa posição de neutralidade, de não temos, então, não existe um sujeito racializado, né, um sujeito livre inconsciente, mas aparentemente esse sujeito começou a vir para a clínica, as pessoas trans começam a vir para a clínica também, e o discurso que a gente aprendeu a ouvir não funciona mais, como a Mariana bem aponta, né, como que o Lacan tratava essas questões e como que a gente tenta tratar hoje. Então, me veio de novo essa a dúvida em relação à própria pergunta do Emiliano, uma pessoa que, inclusive, a gente podia trazer aqui também, né, no semestre que vem, no ano que vem, acho que seria incrível. Mas por quê, né? Então, no meio desse boom também dos estudos sobre essas questões, a psicanálise resolve estudar, e quando ela resolve estudar dessa forma, abrindo mão da própria ética, né? De que, ok, podemos estudar sujeitos negros, a pessoas trans, mas agora a gente está falando de uma coisa que é um pouco mais generalizada, a gente não está falando mais do sujeito que está ali na clínica, que está falando da negritude dele, ou da transexualidade dele, enfim. Parece que é um pouco um movimento meio de culpa, de alguma forma, sabe? É uma leitura bem rasa, eu acho, isso que eu estou falando, mas assim, parece um pouco isso. Eu acho que certamente tem algum elemento de culpa, de ressentimento, né? Tem muitos afetos, né, envolvidos na questão racial, e por parte dos brancos, especialmente. Mas eu acho que na questão específica do porquê que a gente está produzindo tanto, eu acho que a questão é bem simples, é capitalismo, né? Dá dinheiro, de modo muito objetivo e concreto. Né? Lançar livro de psicanálise e raça vende horrores, né? É só abrir a Amazon lá, a maioria é psicanálise, raça, não sei o que, racismo, etc. Né? Djamila Ribeiro, né? Ficou milionária com os livros dela, não são da psicanálise, né? Mas ela criou, acho que a Djamila criou um certo business, né, em prol do tema, e que muita gente está surfando a onda, e está indo aos extremos para surfar essa onda. Então, acho que tem uma questão aí que é bem específica disso, né, de vender livros, vender objetos, mas também tem uma outra questão, que é um certo mercado das identidades. A gente está numa lógica não só contemporânea, mas que no contemporâneo se exacerba muito, que é uma lógica de que eu ser tal coisa vende. Né? Eu posso criar um perfil no Instagram, por exemplo, psicanalista antirracista, e daqui a pouco vai ter 20 mil seguidores, 30 mil seguidores, daqui a pouco eu vou estar fazendo publi, vou estar não sei o quê. Mas, para além disso, para além dessa minha identidade que eu posso vender, tem também uma questão das identidades que eu posso, do modo como a identidade me permite participar de um mercado talvez um pouco mais oculto, assim, né? De, por exemplo, se eu sou tal coisa, então eu posso participar de tal grupo. Né? E aí tem até um celeuma em relação a isso em alguns espaços negros. Né? A gente tem uma categoria que ficou muito famosa em obras, por exemplo, como da Toni Morrison, da Patricia Hill Collins, que são as ideias de que
por exemplo, as mulheres negras, quando se juntam, elas podem criar espaços seguros, onde elas podem falar sobre a sua questão racial e de gênero de modo aberto, sem sofrerem violências. Isso acontece, isso é fato, né? Por exemplo, a ocupação psicanalítica, eu acho que é um ótimo exemplo disso, né? As pessoas negras se reuniram e criaram um espaço seguro para falar disso. Só que daí, daqui a pouco, não sei se vocês já perceberam, mas tem tido uma série de cursos só para pessoas negras. Uma série de letramento racial só para pessoas X. Curso de não sei o quê. Esses dias eu vi um negócio que era super empreender a si mesmo só para pessoas LGBT. Você vai conseguindo algarear, inclusive, essa lógica de vem para o meu curso aqui, compra o meu produto. Não é só compra a minha identidade. O que é extremamente problemático. Isso não é só, e essa crítica a esse lugar da identidade não é só da psicanálise. Né? E acho importante pontuar isso, porque às vezes parece que a psicanálise quer ser a diferentona. Mas se você pegar, por exemplo, o livro da Sofia Fávero, não sei se vocês conhecem ela, Sofia Fávero é uma pesquisadora muito importante nos estudos de gênero, especificamente, sobre a questão da travestilidade, travestigêneres, transexualidade, etc. Ela tem livros muito, muito famosos, inclusive, em que estuda esse campo, né, como a questão da infância, a pajobaterapia, psicologia suja. Ela é uma autora da psicologia social. E a primeira coisa, gente, que ela faz lá no pajobaterapia é dizer: tem muitas pessoas, tem muitos sujeitos que procuram ela por ser uma psicóloga trans, e a primeira preocupação que ela tem é que isso não diz nada em última instância. Ela ser uma psicóloga trans, não, por mais que gere identificações, não diz nada. Né? E acho que esse é o ponto assim, de pensar a saúde mental, que a gente precisa muito pontuar, é de que a gente precisa sair urgentemente dessa lógica mercadológica, né? E conseguir olhar para isso. Até a Camila falou do Douglas Barros, né? Inclusive estou com o livro dele aqui do lado. Do Lugar de Negro, Lugar de Branco. Esse livro, gente, é fundamental. Leiam. Agora, falando do Douglas, lembrei de um outro exemplo, né, que o Douglas fala, e que me deixou até um pouco triste quando eu li no livro, gente, porque tem coisas que a gente fantasia junto, daqui a pouco a gente vê que a gente está junto no capitalismo em delírio. Mas, por exemplo, o filme Pantera Negra. Imagino que todo mundo que já tenha visto. Né? Tem todo um coisa bacana, Wakanda, poder negro, etc. O Douglas faz uma crítica tão boa, gente, que eu não consigo mais olhar para esse filme com o mesmo olhar que eu tinha antes, né? Porque eu adorava esse filme. O que o Douglas pontua? Por que o Wakanda precisa ser esse lugar ultra tecnológico? Por que o Wakanda tem que ser essa relação de pacífico com o branco? Né? Porque onde é que o filme termina? Em Wakanda aceitando um pacto, né, com o branco colonizador, né, se negando a assumir um lugar de luta na resistência, né? Mas, né, em última instância, apesar do filme ser um filme interessantíssimo, é um filme é um filme que está voltado no mercado das identidades. E aí isso entra em inúmeras coisas, né, gente? É só voltando para a psicanálise, né? Eu não sei se vocês lembram, né? Mas algum tempo atrás vazou um e-mail da Maria Homem, que acho que constrangeu muita gente, mas causou muita revolta também, né? Onde ela respondia um e-mail de alguém que estava interessado em fazer análise com ela, e ela responde já dando os valores da análise. O que para muita gente já é um tabu, né? Porque, por exemplo, no que eu penso de clínica, o valor da sessão é o valor que você acorda com o sujeito com quem você está ouvindo. Mas ela não. Ela foi lá e ela já lançou. E eram valores, gente, assim, eu não consigo imaginar um mundo em que eu pense em dizer que o valor da minha sessão é aquele. Né? Se não me engano, é na casa dos 1.200 a 1.400 ou 1.700. É um valor, assim, absurdo, por hora de escuta. Esse sujeito, gente, Maria Homem, Christian Dunker, etc. da Silva, os famosos da psicanálise, que estão lançando livro, essa gente tem muita grana.
E é isso, eles estão lançando o livro porque tem muita grana. Eles estão falando disso porque eles querem ter mais grana ainda. Então vai ter curso sobre raça, vai ter curso não sei do que, daquilo lá, vai ter livro disso, daquilo outro, né? Por exemplo, eu adoro o Question Nuclear, mas o debate dele sobre branquitude é ridículo. E ele só faz esse debate para vender. Inclusive, tem um dos livros que ele lançou, Cenários de Democracia, que inclusive tem um subtítulo Branquitude, que eu fui ler e não diz nada com nada, nem fala de branquitude pra gente. Tá lá, branquitude. Então, tem esse desejo, assim, mercadológico, de participar, de parecer cool, de parecer legal, de não ser cancelado. E também, como você comentou, Lucas, acho que tem também a coisa da culpa, assim, né? Oh, meu Deus, eu preciso falar disso, porque eu sou branco, então eu vou falar de qualquer jeito. Mas de novo, outro campo bem problemático, bem difícil, né? E tem muitas contradições, gente. Por exemplo, eu não tenho o próprio lugar em que eu ocupo hoje, por exemplo, um pesquisador vinculado ao Psilax, uma das discussões que a gente já teve, tem muito, é o fato de que, por exemplo, a coleção do Psilax está pela N-1, cada livro custa R$90, né? Quem é que pode pagar R$90 um livro? Então, tem uma série de problemas e contradições e questões sobre o que se produz, quem produz, onde produz, o que está dizendo, por que está dizendo. Fernanda? E eu acho que é um exemplo muito válido, assim, né? Porque hoje em dia, no mundo, publica quem pode publicar, fala quem pode falar, né? A Isildinha Batista produziu uma tese na década de 80, né? O livro dela, que ela só conseguiu lançar em 2018, chama Cor do Inconsciente. Ela recebeu muitas recusas dizendo que esse tema não tinha público. Não tinha palco, e é uma leitura lacaniana. Ela constrói uma tese de que sim, o inconsciente tem cor, que eu recomendo bastante, né, e acho que é um exemplo disso, uma tese extremamente relevante, que só está começando a ser lida agora, né, e várias pessoas que, inclusive, têm dificuldade de se anunciar, de dizer, é desse ponto de vista que eu estou dizendo, é daqui que eu parto para poder estar falando, é aqui que tem os meus limites em relação ao que eu estou dizendo, né, quem fala é quem pode falar, né, quem historicamente pode falar. E acho que não tem como se construir um analista aberto para escuta se não for um analista politizado, né? Um analista leitor, um analista estudioso. Não tem como se construir de outra forma. Sim. Mas essa deveria ser a premissa básica, e acho que é isso que deixa a gente num lugar, tipo assim, como assim, né? Porque o Freud, lá nos textos iniciais dele, né, inclusive lá no Análise Leiga, se não me engano, ele vai pontuar, né, da importância do analista, do psicanalista e pesquisar, ler sobre arte, ler sobre literatura, ler os textos literários, né, saber sobre as questões da antropologia. O próprio Lacan era um cara assim que trazia o cara trouxe questões da matemática, né? Ele estava lendo física quântica, ele estava lendo cálculo, ele estava estudando antropologia, filosofia. Chega a ser enlouquecedor, né? O quanta referência ele traz de outros lugares. E aí a gente chega agora e a gente tem que estar. E é isso, parece que a gente tem que afirmar, não, tem que ler. Mas essa deveria ser a premissa básica, né? Talvez a questão seja, por que a gente está tendo que falar do básico de novo? Sim. O que se perde nisso? Que loucura é essa que essa gente está entrando, que a gente tem que estar falando do beabá? Sim, e acho que tem um outro ponto, né? A gente buscar no que é hegemônico a crítica, a gente buscar no que é hegemônico a singularidade. Talvez a gente precise compreender que Freud surgiu da margem, Foucault surgiu da margem, Fanon surgiu da margem, né? Então é importante a gente estar atento à margem, porque talvez o que é hegemônico vai seguir reproduzindo exatamente isso, né? Sim. Sim. É uma questão, isso do Freud, eu achei uma questão bem importante, algo até que a Jenny Nunes pontuou no texto dela. Jenny Nunes é outra autora importantíssima, assim, para os debates que a gente está tendo hoje,
que fala mais da questão indígena enfim. E num texto dela, que é um texto que ela está falando de psicanálise, ela pontua que ela não entende muito bem por que o Freud virou branco, quando Freud era um homem judeu. Né? Freud foi alguém que foi perseguido. Né? Freud teve familiares mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Freud não era um homem branco, mas ele foi branqueado. Né? E se ignora essa faceta, né, do Freud ser justamente essa pessoa que não era parte da elite, né? Ele era um cara que veio do interior da Europa, foi para Viena, batalhou horrores para chegar onde chegou, e que era atravessado por questões outras, né? Só que a gente tem esse movimento, e que acho que também diz de um movimento mercadológico, que é essa constituição, inclusive Foucault tem uma crítica a isso, né, que é essa constituição dos intelectuais, né? Então, a imagem do Freud importa que ela seja de tal e tal jeito para vender horrores de livro, né? Importa preservar, né, o texto freudiano para que ele não perca sua validade. Só que, em vez dessa preservação acontecer como o Lacan, de um modo, propõe, né, numa leitura crítica e que leve o texto para outro lugar, a gente começa a congelar esses autores e as teorias deles. Né? Daí é outro assunto, né, que não tem nada a ver com raça, né? Mas que é isso, a gente começa por fins variados, um deles raça, mas também capitalismo, também interesses outros, a gente começa a converter esses autores em dogmas, começa a impossibilitar que outros saberes aconteçam, a gente começa a ter uma psicanálise que só lê psicanálise, que não lê mais nada além de si mesmo. Então, acho que é fundamental, acho que o espaço que a gente está dando aqui hoje, que a gente consegue questionar e trazer questões e ver como a gente está em meio a múltiplas dicotomias e paradoxos e contradições, acho que é fundamental, assim. Porque, no meu ver, é isso. A gente precisa, sim, ler isso. Não é abandonar o Freud e o Lacan, muito pelo contrário, é ler eles, mas é ler eles não só numa ética clínica, mas numa ética que o texto também tem. Né? Um texto plural, um texto de múltiplas vozes. O Seminário do Lacan é um texto de múltiplas vozes, né? Um texto que várias vezes tem intervenções de outras pessoas. Não sei se vocês conhecem muito a história de como o Lacan produzia os seminários, mas, por exemplo, ele tinha encontros. Agora eu não lembro o dia da semana exatamente, mas no dia anterior do seminário ele tinha um encontro fechado entre ele e outros intelectuais que ele respeitava e que ele considerava que sabiam mais do que ele sobre outros assuntos, onde ele debatia o que ele queria propor, ouvia as críticas, e dessa troca, né, e dessa pluralidade de múltiplas vozes, ele ia lá e dava a aula dele. Né? E, para além disso, o próprio seminário tem várias intervenções, né? Tem vários momentos que os alunos apresentam questões, mas a gente foi perdendo isso, né? A gente foi transformando o Lacan num dogma. O Lacan, o grande senhor do saber, né? O Freud, o grande senhor do saber, quando eles não se colocavam nesse lugar, né? Quando eles nunca apostaram nessa perspectiva. E o próprio Lacan, né, ele até se reunia, de fato, era muito rico esse encontro, mas ele não referenciava, né, ele dizia como ele se apropriava extremamente de vários discursos. Mas, Fernanda, eu acho que isso é um problema do Miller, mais do Miller do que do Lacan. Que foi quem editou, né? É. Mas ele, por exemplo, ele pega a obra da Melanie Klein para traduzir para o francês, porque os franceses não traduzem, até hoje. Eles não traduzem, eles leem autores franceses. Ele pega a obra da Melanie Klein para traduzir, né, e constrói uma série de questões a partir dos textos dela, e jamais referencia. Né? O Estádio do Espelho, ele pega da Melanie Klein. Né? Então, acho importante trazer isso, porque muitas vezes ele foi endeusado, como ainda é, e eu não tiro de forma nenhuma o mérito do que ele dá conta de fazer, porque ele vem de uma família extremamente rica, um pai extremamente conhecido, né? Eu acho importante trazer tudo isso em questão, porque ele estava em um espaço muito facilitador para que o discurso dele acontecesse, né? Uhum. Ele até chega a citar a Melanie, eu acho que no Seminário 1, talvez. Ela é uma das poucas que ele cita em algum momento. Eu lembro de ler e achar curioso. Ela e o Winnicott são dos poucos que ele cita de forma até positiva, assim, dentro da ironia dele, ele não esculhamba tanto quanto ele esculhamba outros. Mas, sim, é uma das questões, assim, que é isso, né? É preciso também... Óbvio que tem essas questões, mas também preciso olhar um pouco também até para uma certa tradição da intelectualidade,
que é um pouco diferente da que a gente tem hoje, porque essa lógica da citação que a gente tem hoje, ela não é uma lógica tradicional, assim, dos textos. Inclusive, eu estava lendo um livro da Lilian Moritz-Schwartz, Imagens da Branquitude. Livro muito bom, recomendo. E ela justamente pontua isso, né, de que a gente tem essa preocupação hoje, né, e acho que é uma preocupação muito válida, concordo com você, mas que não era uma preocupação nem de muito tempo atrás, nem de pouco tempo atrás. Essa coisa de, é preciso citar todo mundo, é preciso referenciar todo mundo. Né? Os próprios artistas, eles tinham uma certa tradição de copiar imagens de outros nas suas obras sem referenciar. Né? Então, tem algo que eu acho que é da nossa contemporaneidade, da nossa crítica à intelectualidade, que tem produzido essa preocupação, assim. Mas talvez só não fosse uma questão, sabe? Então, diria só para a gente também ter esse cuidado, assim, é uma das questões até que lendo história, né, aparece muito, né? Tem uma preocupação muito grande, por exemplo, que a Inaê Lopes comenta muito, que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente olha para o passado, porque é isso, a gente consegue tecer muitas críticas hoje, porque a gente tem muitas ferramentas, só que talvez só não faça tanto sentido a gente pensar que construir certos argumentos, porque só não eram questões. E óbvio que isso pode passar, óbvio que isso pode acabar sendo uma passação de pano, mas é só esse cuidado assim, que eu diria para a gente ter, para a gente não perder as nuances do próprio percurso intelectual das obras. Não, eu concordo, assim, plenamente, mas o que eu acho importante trazer é que a filosofia já conseguiu fazer de uma forma diferente há muito tempo. Né? E além disso, eu acho que a gente é muito Matrix com a psicanálise, né? A gente se defende, assim, não... Porque é Matrix. Matrix... A cena do Neo, as balas? A gente é muito defensivo com a psicanálise, a gente protege os nossos autores como se fossem deuses, e eu sei que às vezes eu sou muito chata quanto a isso, e quando eu trago uma pontuação dessa, a gente precisa aprender como a filosofia dá conta de fazer, de nossos autores como autores, porque isso impede muito a crítica, e ler sobre a vida de Lacan, ler sobre quem ele era, né, porque isso vai trazer um pouco do contexto histórico, como que ele se produziu, e é importante que caia um pouco essa ideia de que ele era, né, essa pessoa infalível, que ele, até hoje eu acho que é vendido como sendo, não para jogar fora o que ele fez, mas para a gente dar conta de fazer isso, adaptar o que é possível ser usado da teoria que ele constrói hoje e, né, ouvir o nosso próprio contexto, né, construir os nossos próprios mitos, construir as nossas próprias fantasias. Sim. Só uma coisinha. Fernando, você não acha que quando se fala de Lacan é uma metonímia? Né? Assim, está pegando o autor pela obra, pela teoria. O que importa ali não é o Lacan. O que importa ali é aquilo que ele produziu, do que ele produziu que a gente está usando na nossa clínica. Não seria mais nesse sentido do que endeusar o autor? Eu penso nessa perspectiva, assim, o Lacan é aquilo que ele produziu e que para mim é útil. Aquilo que ele produziu e que eu consigo assimilar e que eu consigo aplicar e que a partir de onde eu consigo produzir, não é o Lacan pelo Lacan, né? Não é uma defesa do autor, que aí, citando Foucault, né? O autor é uma convenção que a gente faz, né? O Lacan é Kierkegaard, Lacan é Aristóteles, Lacan é Platão, Lacan é um monte de gente que veio antes dele, que citados ou não na obra dele estão lá. Então, assim, é algo para além disso, penso. Eu concordo, mas eu acho que com Lacan é diferente. Eu acho que no sentido de que Platão, você consegue descrever o pensamento de Platão. Lacan isso em Platão, Lacan já fala. Não, Lacan já estava em Platão. Lacan já estava em Freud. Então, eu acho que isso se construiu pela psicologia, né? E eu acho que é importante a gente tentar fazer esse resgate. Ele não se anunciou, que é algo que eu acho que é importante. É daqui que eu venho.
né? E ele se tornou isso, que hoje, né, hegemonicamente, muitas vezes não é nem Lacan, mas está produzindo coisas extremamente complicadas. Por isso que eu acho importante a gente entender o que é Lacan. Eu entendo a crítica que você faz, né? Não é uma metonímia? Talvez, mas eu acho que é diferente. A gente consegue dizer isso é Platão, isso não é Platão. Agora, Lacan é praticamente assim, tudo que deu certo é Lacan. E eu acho importante ter crítica em relação a isso. Né? O que se produz com isso? Dá muito poder a uma teoria. Né? E em nome de Lacan se fazem várias coisas que não são lacanianas, né? É uma seara, e a gente precisa interromper, a gente já passou do nosso horário há muito tempo, mas eu acho que isso é só discutir de vocês agora, por último, acho que ela dá, inclusive, uma aula para a gente pensar, que é as políticas do texto. Como é que a gente lê? O que é um texto? O que um texto transmite? Porque entra uma série de questões aqui, gente, que ultrapassam radicalmente a questão de raça, mas que dizem, inclusive, por exemplo, de novo, né, do mercado de livros no Brasil, né? Por que os seminários do Lacan são de um jeito e não de outro? Por que é só o Miller que pode transcrever a palavra de Lacan? Tem uma série de políticas do texto, né, que geram problemas gigantescos para a gente, né? Inclusive isso, como é que a gente pensa o autor? Né? Vão ter modos muito distintos de pensar o autor ou não, né? Isso a literatura se debate muito com isso, né? Sobre o autor vale na obra, não. Filosofia também se debateu muito com isso, né? Com as obras do Heidegger, etc. A gente lê Heidegger ou não? Mas Heidegger era nazista. E afeta a teoria dele ou não? Né? São perguntas válidas e que geraram trabalhos aí muito bons, inclusive. Tem uma série de questões, né? A própria Hannah Arendt passou agora por um grande processo público, assim, de quase gente lutando, né, contra e a favor, e porque é isso, importa o que algumas posturas que ela teve, afeta a obra ou não, né? São questões, né, que eu acho que elas não estão respondidas, e acho que talvez seja até uma questão para a gente trazer aqui enquanto aula mesmo, assim, o que é isso do texto psicanalítico? Como é que ele é produzido? Como é que a gente lê? Quais são as disputas políticas em torno desse texto? Né? Porque é isso, vão ter psicanalistas bem problemáticos, né? Bem difíceis, inclusive. Mas que é isso, se criou, inclusive, uma literatura lacaniana, né, que vende muito, então é isso, de novo, tem o interesse de que o Lacan seja preservado por certas pessoas nesse lugar. O bom é que é isso, a gente consegue olhar por outros ângulos também, que não só esse, porque senão realmente a gente estaria completamente perdido, né, se a gente só conseguisse olhar para isso dessa forma. Mas enfim, gente, nosso tempo a gente já foi com o carro longe, nosso bonde já passou do ponto há muito tempo, mas estava muito bom, então fui indo com vocês, mas já vai dar 9 horas. Foi ótimo poder ouvir vocês. Acho que a nossa conversa gerou uma série de questões e pontos, né, tanto para a gente pensar em próximas aulas como problemas mesmo para pensar a psicanálise na universidade, né, as questões que a psicanálise tem na universidade de forma bem específica, questões para a gente que somos novos analistas também. Acho que o que não falta é assunto para a gente debater. Então, enfim, agradeço demais as colaborações. Espero que a gente consiga ter mais aulas assim, né? E, enfim, o ruim é que a gente tem esse horário, né? O ruim é os limites. Nós lidamos com as nossas castrações diárias. Muito obrigado, gente. Valeu demais, Ismael, pela exposição, pelo debate, foi super legal. Você quer fazer um convite, né? Gente, o Victor vai fazer um convite para vocês. Na hora do convite, travou tudo. Travou, amigo. Travou? Agora voltou. Voltou? Tá. Depois eu vou fazer de novo lá no grupo e na próxima aula que vai ter. Mas eu queria convidar todo mundo, né? A gente queria convidar, na verdade, para uma atividade que a gente está pensando em fazer, em conjunto com a Traço, né? Que é um coletivo de psicanalistas aqui de BH. Ele surgiu com os alunos da FMG alguns anos atrás, e hoje eles têm uma sede aqui no centro de BH, né? E lá eles oferecem atendimento clínico, transmissão com curso, seminário, também oferta sublocação para a galera atender lá. E a proposta é que a gente possa ir lá, se reunir presencialmente, né? A Liga mesmo, com alguns membros da Traço, para conhecer a sede, como que eles funcionam,
E também realizar uma conversação sobre algum tema clínico, assim, eles realizam uma atividade, assim, parecida todo mês, que eles chamam de trocas clínicas, em que os estudantes e os psicanalistas se reúnem, assim, para trocar uma ideia sobre as suas próprias experiências, né, e nesse primeiro momento a gente pensou num tema mais abrangente, assim, pensando que na Liga também tem muita gente que está no início, que ainda não atende, que é o início da experiência clínica mesmo. Então, como é que é um primeiro atendimento, o que é um acolhimento em psicanálise, o que é uma demanda de análise, ou como que a gente lida com isso, assim, o que diferencia a gente também, né? Então é isso, assim, não precisa ter experiência clínica, não precisa tá atendendo, acho que é até legal ir quem não está atendendo para compartilhar as angústias, as dúvidas e ver o que todo mundo já passou também. Então eu acho que é uma experiência super legal, principalmente para a gente se reunir presencialmente, se ver. Caso tenha muita gente que tem interesse também, não está aqui em BH, está no interior, assim, e queira participar, a gente pode ver a possibilidade também de no sábado de manhã, a gente se encontra, enfim. A ideia é essa, a gente pode, eu vou fazer um forms, assim, para ver quem anima, e a gente pode ir trocando, assim, se vocês pensarem em outras coisas, a gente vai conversando. Mas é isso aí. Travou ou deu? Travou um pedacinho, mas eu acho que deu. Deu, tá. Aí depois manda lá no grupo Tem que bonitinho, marcar né? aqui a hora direitinho para a gente entender melhor, porque Vou mandar. é, A gente está pensando em ser no primeiro sábado de fevereiro, dia 1. Então tem um tempinho para a galera se organizar aí.